Será que uma série televisiva como Star Trek, Jornada nas Estrelas, nos passa alguma mensagem interessante e importante sobre o futuro? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Saber e Luz, canal de proposta espiritualista universalista. Vamos conversando aqui sobre esses temas, sobre essas filosofias antigas, religiosidades e costurando com temas da cultura pop também. Hoje trazemos essa proposta de conversar a respeito de Star Trek. O que uma série de televisão está nos transmitindo em termos de mensagens, de saberes? Nós vemos que Star Trek começou a ser produzido lá nos anos 60 e foi uma série de TV que foi transmitida a partir do ano de 1966. Foi de 1966 a 1969. Teve 3 temporadas. E pelo que percebemos na época, ela nem fez muito sucesso. Fez algum sucesso, mas não muito. O sucesso acabou vindo mais tarde. Mas o que teve de interessante nessa série? Filmes, produções para TV, para cinema, que falam a respeito do futuro da humanidade, já são produzidos há bastante tempo. Podem ser vistos muitas vezes no cinema, ou se não, hoje em dia, alugados pelo streaming. E o que nós percebemos, que é muito frequente, é que essas produções, quase todas, mostram um futuro sombrio para a humanidade. A humanidade não conseguiu superar as suas diferenças, não deu certo, ou a humanidade se acabou em uma guerra nuclear. A ideia vai sempre não, mas com muita frequência por aí. O diferencial de Jornada nas Estrelas começa porque eles trazem uma proposta de que a humanidade conseguiu. No futuro distante, um pouco distante, a gente está falando ali do século 23, onde a primeira série se passa, a humanidade superou as suas questões de guerras, conflitos, no mundo não existe mais fome, miséria, e as etnias agora conseguem se respeitar todas e conviver juntas. Então é uma série que ela já começa mostrando pessoas brancas, negras, asiáticas, indígenas, todas trabalhando no mesmo ambiente. E o fato delas terem etnias diferentes não é uma questão, isso não é levado em conta nunca, porque já foi superado qualquer tipo de conflito nesse sentido. Então é uma série que já, como a gente brinca, né, chegando, já chegou ali com tudo e mexeu com as estruturas, com a maneira de pensar vigente na época. O simples fato de ter pessoas brancas e negras convivendo como amigos para uma série de TV americana nesse período era muito complicado, era um desafio muito grande. Eles estavam ali passando por uma série de questões, de conflitos raciais, uma dificuldade muito grande. Não que hoje essas dificuldades não existam, mas naquela época eram ainda mais intensas. Então a série já começa mostrando isso de um jeito muito legal. Então nós começamos a acompanhar ali as aventuras do Capitão Kirk, Dr. McCoy, o Sr. Spock, a Tenente Uhura, entre outros personagens também ali muito fortes, muito importantes para a série e para o desenvolvimento da história. Também o fato de que homens e mulheres estavam trabalhando juntos em nível de igualdade, ou pelo menos o mais perto disso possível, porque nós vimos que, originalmente, a série ia mostrar um nível de igualdade ainda maior. Mas o criador da série teve que fazer algumas concessões, algumas adaptações para conseguir veicular na TV. Então, algumas coisas como, por exemplo, o Capitão Kirk sendo o principal personagem ali que comanda a nave Enterprise, ele teria o seu imediato, que é aquele primeiro funcionário abaixo do capitão, seria uma mulher na proposta original, tanto que esse original foi filmado até esse capítulo piloto, que na verdade é um filme
pela sua extensão, chama The Cage, né, a cela. E mostra ali eles chamam de number one, esse primeiro contato, né, ali com o capitão. E ele conversava com ela em nível de igualdade. Isso assustou um pouco os produtores naquela época e isso teve que ser modificado. Então, o personagem do Sr. Spock, que cuida ali mais da parte de ciência, acabou fazendo também esse papel de ser um primeiro imediato ali e tal. E a atriz que faria a Number One foi escalada novamente para ser a enfermeira da nave. Então, algumas modificações que hoje em dia realmente não fariam sentido, mas dentro do contexto histórico da época a gente entende porque que o criador da série sofreu essa pressão para fazer essas modificações. Mas ainda assim, muita coisa legal passou. Eles deixaram passar. Um ponto que também é bom de nós comentarmos é que Star Trek mostra uma humanidade sem religião. A humanidade nesse futuro utópico teria abolido, abandonado as religiões, mas curiosamente são pessoas que têm religiosidade. Embora elas não sigam uma religião, são pessoas altamente equilibradas e que buscam isso, buscam ser pessoas equilibradas, corretas, honestas, justas, todas as propostas positivas que as religiões nos estimulam. Então faz até sentido que não haja religião na humanidade nessa época, porque eles já aprenderam todas essas lições básicas e já tem essa postura de religiosidade, de equilíbrio. Fica muito interessante mostrar como é que isso ocorre ali dentro da série. Mas eles vão fazendo contato com seres de outras raças, seres de outros planetas, alienígenas. Alguns vão ingressar à Federação de Planetas Unidos, que é esse órgão que eles criam para estarem trabalhando juntos. E a missão deles não é mais uma missão de ir a outras humanidades, outros povos, no sentido de explorar esses povos, de buscar guerras. Como eles já superaram esses conflitos que nós ainda temos, a missão deles é apenas de expansão do conhecimento. Então eles buscam entrar em contato com outras civilizações para aprender sobre as suas culturas, sobre as suas espécies, os seus planetas, o seu modo de vida. Isso vai tornando eles cada vez mais ricos dessa bagagem cultural. É muito legal pensar que isso é possível. Alguém pensou nisso, alguém criou esse conceito da humanidade tendo condições de entrar em contato com outras raças de maneira respeitosa e trocando saberes, trocando vivências. Um dos fatores que a série original de Star Trek traz dentro dessas propostas novas foi que teve o primeiro beijo interracial, numa cena em que o Capitão Kirk e a Tenente Uhura, o Capitão Kirk sendo interpretado por um homem branco, a Tenente Uhura por uma mulher negra, e eles dão um beijo. Isso tudo tem um contexto dentro daquele capítulo, dentro da história que está sendo narrada ali. O que hoje em dia, novamente, né, não tem nada demais, duas pessoas adultas, né, que trocam um beijo, mas para a década de 60, o fato de ser um homem branco e uma mulher negra foi, assim, um escândalo. Então foi uma coisa positiva trazer essa discussão, porque já que casais interraciais existem, por que não isso ser mostrado na tela? E por que não pensar que no futuro tudo isso já está sendo trabalhado de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada? A série que começou ali na década de 60, que hoje nós chamamos da série original, com o Capitão Kirk e todos os outros membros ali da sua tripulação, depois gerou uma série de filmes e no final dos anos 80 surgiu uma nova série com base no universo Star Trek, que foi a série da nova geração. E aí o universo Star Trek foi se expandindo com outras séries que foram surgindo mais adiante para continuar, porque realmente houve uma movimentação muito grande dos fãs que mostraram interesse nesse tipo de proposta positiva, de conhecer
essa ideia, se identificaram com essa forma de pensar, então os produtores foram fazendo outras séries. Tem uma fala muito bacana atribuída ao Chico, as pessoas que tiveram contato com o Chico contam isso, que ele era um fã da série Star Trek original, a série clássica. Quando ele tinha oportunidade, nós sabemos que o Chico era muito ocupado, mas em alguns momentos ele tinha oportunidade de lazer e parece que ele gostava de ver os capítulos. Ele chegou a comentar que séries como essa, que mostram a humanidade entrando em contato com outros povos e principalmente mostrando que está dando certo, que nós estamos conseguindo criar pontes, criar laços de amizade, ele fala, parece que ele teria dito que essas séries começaram a ser produzidas no sentido de nos preparar para isso, porque é verdade. Segundo os estudos espiritualistas, e a doutrina espírita fala bastante disso, todos os orbes são habitados. Então existem civilizações nesses outros mundos. E um dia, quando isso for possível, eles vão fazer contato conosco às claras, de maneira aberta. Porque certas visitas deles ao nosso mundo já acontecem, nós sabemos disso porque existem muitos relatos. Então, claro, alguns desses relatos podem ser invenções, alguma coisa, mas tem muitos que são sérios, verdadeiros. Então a gente percebe que já tem esse contato. E um dia isso vai ser feito de uma maneira mais às claras, mais eficiente. Para nós conversarmos um pouco sobre essa questão de outros povos, outras civilizações, os seus saberes, o contato deles conosco, nós trazemos hoje aqui A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, livro de Ramatiz, pela psicografia do Hercílio Mais. E aí nós temos aqui uma informação, por exemplo, sobre o desenvolvimento da medicina. Ramatiz traz algumas informações de como é que os marcianos tratam algumas questões. O processo atual da vossa medicina causa espanto aos marcianos, seja a cirurgia de extirpar órgãos renováveis pelo modelo etérico, ou seja mesmo o processo singelo e cruciante de perfurar as veias na terapia injetável. Essa parte é muito curiosa, né? De perfurar as veias na terapia injetável. A maneira como os nossos conhecimentos de medicina funcionam hoje implicam na existência de perfurações em veias, seja para botar uma bolsa de soro quando a pessoa está precisando, ou para injetar algum tipo de medicamento, tranquilizante, enfim, uma série de questões. E os marcianos não usam esse tipo de técnica, eles já conhecem técnicas mais avançadas. Nas séries de Star Trek, sempre que tem alguma questão envolvendo a medicina, eles mostram uma tecnologia que eles têm chamado hipospray, que é um spray mesmo que o médico coloca em contato com a pele e transmite ali a medicação. A nossa ciência já tem estudos a respeito disso, vendo essa possibilidade de ter um medicamento que vai passar pelos poros da pele, evitando assim a necessidade de perfurações. Então, tudo indica que no futuro nós vamos chegar nesse tipo de conhecimento. A medicina cada vez mais caminha para ser menos invasiva, ser mais tranquila de ser utilizada, então menos dolorosa também e mais eficiente. E quando nós falamos sobre a questão de naves alienígenas, desses povos vindo aqui à Terra, desses registros, muitos deles que soam verídicos porque de fato há relatos que são verdadeiros. Ramatiz nos traz uma informação aqui. Hercílio Mais pergunta para ele sobre passagens da Bíblia que parecem indicar contato com vida alienígena, com avistamento desses veículos, desses OVNIs. E aí ele está nos contando aqui sobre informações no livro de Ezequiel. O assunto está exposto de forma simbólica por Ezequiel. Os profetas constituem a voz oculta e antecipada dos acontecimentos futuros. São os noticiaristas prematuros. E ele nos esclarece que é no capítulo 1, versículo 4 de Ezequiel, onde ele transmite a ideia de alta velocidade e dos campos radioativos
das aeronaves quando diz na sua visão: um vento tempestuoso vinha do norte. Havia uma grande nuvem, um fogo revolvendo-a e um resplendor em torno dela. E no meio da nuvem resplandecente saía uma coisa como cor de âmbar. E na vossa linguagem atual, o âmbar é um corpo amarelo, semitransparente, isto é, na cor exata das naves marcianas. Ramatiz nos conta que as naves marcianas têm esse tom de âmbar, algo transparente, nesse tom amarelado. E também no versículo 13 de Ezequiel, onde ele reforça a sua visão e confirma as poderosas radiações que já vos expusemos antes, quando comunica. Eram como brasas de fogo ardente, com uma aparência de lâmpadas. O fogo resplandecia e saíam relâmpagos. Então, de maneira simbólica, da maneira que era possível para Ezequiel, ele descreveu a visão de uma dessas naves. E pela questão da coloração, tudo indica que possivelmente era uma nave do povo marciano. Mas então, podemos ter esperança quanto ao futuro? Star Trek conseguiu acertar nesse ponto de mostrar essa humanidade melhorada, tendo superado as suas questões? Aqui no livro A Caminho da Luz, livro de Emmanuel pela psicografia do Chico Xavier, Emmanuel nos esclarece sobre a transição do planeta nesse período que nós atravessamos. E esse livro é um livro da década de 30, do ano de 38, e ele está nos falando ali que a humanidade estava prestes a entrar numa noite escura, a noite que antecede o alvorecer do novo dia, dentro dessa perspectiva evolutiva. E chegando esse novo dia, ele nos coloca aqui que depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. Então, sim, apesar de estarmos atravessando um momento muito turbulento, muito complicado, nós estamos vivendo o momento dessa grande noite. Mas a aurora há de vir. Nós vamos conseguir superar as nossas dificuldades, é claro, mediante os nossos esforços, a nossa vontade honesta de nos melhorarmos. Mas se continuarmos nesse caminho, temos tudo para conseguir, para dar certo. E essa é uma mensagem muito importante, principalmente nesses tempos de agora, com guerras e cenários de tantos conflitos. É importante mantermos a esperança, continuarmos nos esforçando, nos dedicando para melhorarmos a nós mesmos e termos esperança de dias melhores, porque eles virão. E no futuro, talvez não tão distante quanto pareça, nós vamos ter a oportunidade de entrar em contato com essas civilizações. Só para terminar, uma mensagem também aqui de Ramatiz, no mesmo livro falando sobre a vida no planeta Marte. Esse livro da vida no planeta Marte foi lançado na década de 50, 1956. Portanto, o homem ainda não tinha pisado na Lua. E Exílio Mais pergunta a Ramatiz sobre essa questão. Ramatiz explica que, embora seja louvável a vontade de estudar, ampliar os conhecimentos, e isso naturalmente estava levando as pessoas a pensar na exploração do espaço, mas que ainda não era o momento, ou melhor, ainda não era aconselhável que isso fosse feito, porque é importante que nós consigamos resolver as nossas questões morais aqui ainda, que ainda temos. Guerras, conflitos, miséria, todas essas questões. Então ele fala aqui bastante sobre isso, sobre a ideia de que podemos sim querer ampliar os nossos conhecimentos, mas precisamos cuidar desse lado moral, primeiro. Atualmente está sendo exibida em uma dessas plataformas de streaming a série Academia da Frota, que é a série mais recente das séries Star Trek.
Até esse foi um dos motivos para querermos falar sobre esse assunto, que a série também está mostrando muito isso, essa questão da interação entre outras espécies, o aprendizado com outras culturas, e como isso é positivo para todos. Todos crescemos, todos temos oportunidade de aprendizado e de crescimento, quando conseguimos respeitar o outro e aprender com a sua cultura, com a sua história. Obrigado, amigos, por ficarem conosco aqui no nosso canal para mais um vídeo. Como sempre pedimos, curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, com outras pessoas. Deixe um comentário aqui, conta para mim se você gosta de Star Trek ou de outras séries de ficção que também estão falando aí sobre o futuro, sobre essas potencialidades humanas. Se inscrevam no nosso canal caso ainda não estejam inscritos. Fiquem bem, fiquem com Deus e até semana que vem.